Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa terça-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje queremos compartilhar com vocês os textos de Amós, capítulos 6 e 7. Esses são capítulos bem curtinhos, por isso esses profetas que estamos lendo são chamados profetas menores, por causa da extensão do conteúdo que escreveram, não por causa da revelação que era inferior ou da influência desses profetas que era menor, mas simplesmente por causa do conteúdo e extensão do texto que era menor. Hoje nós vamos ler Amós 6 e 7 e refletir. Quem está interessado na destruição de Israel? Nós te convidamos a meditar diariamente conosco. A cada dia nós lemos 1 ou 2 capítulos das Escrituras Sagradas e oramos pelas nossas famílias. E assim nós vamos descobrindo, pouco a pouco, mais do coração de Deus e do cuidado dele para com o seu povo. Muitas vezes nós gostamos de refletir em algumas epístolas apostólicas, nos evangelhos, em alguns salmos mais conhecidos, mas se você deseja conhecer mais de Deus, e nós sabemos que você está aqui conosco porque tem esse desejo de conhecer a Deus mais pessoalmente, mais profundamente, ter mais experiências com Deus, é necessário que nós meditemos na palavra como um todo, um recurso que nós temos maravilhoso, se não posso dizer o mais precioso, para conhecermos a Deus é a Escritura Sagrada. E se nós meditamos capítulo após capítulo, mesmo vendo algumas reafirmações, alguns textos que parecem semelhantes, porque os profetas anunciavam da parte do Senhor com palavras diferentes, mas o mesmo juízo e a mesma promessa de restauração, o mesmo chamado ao arrependimento. Cada capítulo com uma abordagem diferente, mas assim nós vamos pouco a pouco conhecendo o coração de Deus, sua fidelidade, seu grande amor e como Ele cuida do seu povo, como nós devemos nos portar como famílias para desfrutarmos aquilo que Deus já tem preparado de melhor para nós. Sim, e cada revelação, cada história, cada texto que tem na Bíblia, cada um deles, eles servem para nós aprendermos sobre Deus, como o Tiago já disse. Então vamos orar, pedindo ao Senhor para trazer revelação, que também a revelação do texto bíblico só vem através da inspiração do Espírito Santo, da ajuda do Espírito Santo, não é algo que nós podemos mentalmente entender, ter esse conhecimento mental, mas é uma sabedoria, um discernimento e uma revelação que vem de Deus. E é isso que nós queremos aqui para nossas vidas e para também cada pessoa que está aqui conosco. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por esse novo dia, por essa nova manhã que nós sabemos que as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. E por isso, Pai, nós podemos viver um novo dia, um dia onde o Senhor pode fazer todas as coisas novas, pode transformar, curar, ministrar, fazer aquilo que precisa, Pai. Ainda que possamos ter feito errado ou diferente no dia anterior, o Senhor renova a sua misericórdia sobre as nossas vidas e nos ajuda, Pai, a viver o novo do Senhor. Então, revela-te a nós através da tua palavra, através dessas profecias, Pai, que Amós estava dando ao povo, que elas também falem ao nosso coração. Nos mostre, Pai, o desejo de restauração, de redenção que sempre há no teu coração e nos mostre, Pai, aquilo que está na tua palavra. Nós te adoramos e te amamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Começa dizendo então assim, Amós capítulo 6. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre, vão a Calné e olhem para ela. Dali prossigam até a grande Amate e em seguida desçam até Gate na Filístia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado da violência. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam nos seus divãs. Comem os melhores cordeiros e os bezerros mais gordos, cantarolam ao som da lira e, como Davi, inventam instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso estarão entre os primeiros a ir para o exílio e cessarão os banquetes
dos que vivem no ócio. O profeta, na verdade, ele era um fazendeiro. Amós, chamado pelo Senhor para profetizar enquanto ele trabalhava em uma fazenda. Ele não era filho de um profeta, ele não vinha de uma escola de profeta, mas ele foi enviado pelo Senhor para confrontar o povo de Israel. E fica claro nessa introdução do capítulo 6, principalmente confrontar a liderança daqueles que estavam aproveitando a boa vida, comendo e bebendo como eles desejavam, mas não se importando com a nação de Israel, com o futuro dos seus descendentes, o que estava por vir adiante. Da parte do Senhor, ele os alerta do perigo iminente, chamando-os assim a voltar o seu coração para Deus. No verso 8 ele diz: O soberano Senhor jurou por si mesmo. Assim declara o Senhor, o Deus dos exércitos. Eu detesto o orgulho de Jacó e odeio seus palácios. Entregarei a cidade e tudo o que nela existe. Se 10 homens forem deixados em uma casa, também eles morrerão. E se um parente que tiver de queimar os corpos vier para tirá-los da casa e perguntar a alguém que ainda estiver escondido ali: há mais alguém com você? E se a resposta for não, ele dirá: calado, não devemos sequer mencionar o nome do Senhor. Pois o Senhor deu a ordem, e ele despedaçará a casa grande e fará em pedacinhos a casa pequena. Acaso correm os cavalos sobre os rochedos? Poderá alguém ará-los com bois? Mas vocês transformaram o direito em veneno. Mais uma vez o profeta menciona a prática da injustiça. O fruto da justiça vocês transformaram em amargura. Vocês se regozijam pela conquista de Lodebar e dizem: acaso não conquistamos Carnaim com a nossa própria força? Palavra do Senhor, o Deus dos exércitos: farei vir uma nação contra você, ó povo de Israel, e ela oprimirá desde Lebo-amate até o vale da Arabá. Fica claro nesse capítulo 6 de Oséias que a palavra de julgamento, de tratamento para a nação de Israel, as más consequências das escolhas que eles estavam tomando, não vinha de uma nação do norte ou do sul, mesmo do leste ou do oeste, não vinha de qualquer conspiração interna, mas vinha do próprio Senhor. Deus criou Israel como uma nação especial para, através de Israel, a família dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, abençoar famílias de todas as nações da terra, conforme a promessa do Senhor a Abraão em Gênesis 12, e depois essa promessa reafirmada ao rei Davi, e aqui durante o período dos próximos reis de Israel e de Judá, conforme nós já lemos alguns meses atrás. Você pode encontrar também as devocionais com a leitura dos livros de 1º e 2º Reis, a leitura das crônicas de Israel, vai mostrando que o povo cada dia mais ia se afastando dos caminhos do Senhor, trocando a verdade pela mentira. A prática da justiça, na qual eles haviam sido instruídos, pelo engano e pela cópia das más práticas das nações ao redor. Então, o próprio Deus é aquele que está prestes a julgar o povo de Israel, conforme o profeta Amós está anunciando. E o Senhor deu ao profeta Amós 3 visões para também entregar, profetizar aos líderes. E nós vamos ver agora no capítulo 7, um outro capítulo curtinho, quando Amós rapidamente anuncia essas 3 visões, e então começa claramente uma perseguição contra Amós, simplesmente pelo fato de ele, apesar de não ter ido a uma escola de profetas, não ser filho de um profeta, mas ele está fielmente entregando as mensagens do Senhor, falando aquilo que é verdade, chamando o povo à prática da justiça. E então Amós começa a ser perseguido, como nós vemos nesse capítulo 7. Amós, capítulo 7, diz assim: Foi isso que o soberano Senhor mostrou-me. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: ó soberano Senhor, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor se arrependeu e declarou: isso não acontecerá. Então esse enxame de gafanhotos foi a primeira visão. E o profeta clama pelo seu povo, mostra também a importância, independente do nosso chamado no ministério cristão, na nossa caminhada com Deus, de intercedermos pela nossa família, pelo nosso povo.
Verso 4, Amós 7,4, a segunda visão. O Senhor, soberano Senhor, mostrou-me também que estava chamando fogo para o julgamento. Esse fogo secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei, soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor me respondeu, isso também não acontecerá, declarou o soberano Senhor. Ele me mostrou ainda isto. O Senhor, com um prumo na mão, estava junto ao muro construindo no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou, o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então o Senhor disse, veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo, e não vou poupá-los mais. Os santuários locais de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Eu me levantarei com a espada contra essa casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, um dos líderes religiosos entre o povo, enviou esta mensagem a Jeroboão, que era o rei de Israel nesse contexto. Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará todas as suas palavras. Amós está dizendo o seguinte, Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós, vai embora, vidente, fuge imediatamente para a terra de Judá. Vai ganhar lá o seu pão e profetizar. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. E Amós respondeu a Amazias, eu não sou profeta e nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Nós lemos sobre essa profissão, esse ofício de Amós como um fazendeiro. Esse era o trabalho dele. Mas ele diz, mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz, não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor diz a você, a sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. As suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá em terra pagã. Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Interessante que esse capítulo 7 mostra 3 visões e o profeta clama ao Senhor por livramento por ocasião da primeira visão, quando ele vê o enxame de gafanhotos que destruía a plantação, e o Senhor diz que aquilo então não aconteceria. Deus estava mostrando algo para livrar. Depois ele mostra em seguida o fogo que viria para devorar a terra. E o profeta mais uma vez clama ao Senhor, e o Senhor também diz, tudo bem, eu darei livramento, isso certamente não acontecerá. Mas quando o Senhor mostra o prumo, nós vimos também sobre a visão do prumo na leitura de Ezequiel, quando ele enxerga a construção do templo do Senhor, e esse prumo, assim como na construção de uma casa, ao levantar as paredes de tijolo, o prumo é utilizado para alinhar a parede, de modo que ela não esteja pendendo, mas sim ajustada. O prumo, que é um símbolo da justiça, está mostrando o chamado de Deus para o seu povo praticar a justiça, a verdade, valorizar aquilo que está no coração de Deus. Mas o Senhor disse que dessa vez ele não vai mais poupar o povo. Então Amós está simplesmente anunciando as palavras de Deus. Ele não está tendo imaginações, ele não está falando da conspiração dele contra a liderança do seu povo. Ele está simplesmente obedecendo a ordem do Senhor de profetizar. E ele começa então, como nós vimos nesse capítulo, a ser perseguido simplesmente por falar as palavras de Deus e por anunciar aquilo que Deus tinha dado para ele entregar ao seu povo. Então nós vemos nesse capítulo que Deus estava interessado em tratar com o seu povo, e nós aprendemos sobre a importância de nós intercedermos pela nossa família e de nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus para nós sermos fiéis a tudo aquilo que Deus tem para nós.
Sim, nós podemos ver também que o povo estava vivendo num certo tipo de conforto, nos palácios, tinha os templos, tantas coisas, e a alegria do Senhor não estava no povo ter todas essas coisas, mas a alegria dele estava em ter o coração do seu povo. Sim. Mas o coração deles estavam a cada dia mais longe do Senhor, e com certeza eles estavam felizes e usufruindo de todas aquelas plantações, de todos os palácios, da terra boa que Deus mesmo tinha dado para eles. Mas enquanto eles viviam aquela prosperidade, aquele conforto, o coração do povo começou a se afastar de Deus. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos sim receber lugares bons para morar, comida boa, uma terra boa, uma igreja muito boa, mas que os nossos olhos não estejam em todos esses pertences ou em tudo aquilo que nós podemos usufruir, que é bênção de Deus na nossa vida, mas que os nossos olhos e o nosso coração esteja próximo de Deus, que é o autor de todas as coisas, o criador de todas as coisas. Então que nosso coração, nosso amor, estejamos realmente rendidos ao Senhor. E é Ele aquele que endireita os nossos caminhos, que nos mostra como viver, que nós possamos estar sempre buscando essa sabedoria e discernimento que vem dele. Sim, e nesse sentido nós dizemos que os profetas estão com palavras diferentes, com ilustrações diferentes, fazendo o mesmo chamado. A cada dia nós temos esse chamado para estarmos mais perto de Deus, para conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. Nos arrependermos, buscarmos uma vida de sinceridade, de humildade diante de Deus, buscarmos sermos bons mordomos dos recursos e também dos relacionamentos que Deus nos tem confiado. E que privilégio podemos a cada dia nos aproximarmos mais do Senhor e intercedermos pela nossa família, gerarmos hoje o amanhã e no futuro mais e mais bênçãos sobre a nossa casa. Eu e a Rafa queremos então orar agora em concordância com seus motivos de oração. Vamos orar pela nossa família, pelo nosso povo. Continuamos orando pela paz ali no Oriente Médio, entre Israel e as nações ao redor, que o Senhor possa cumprir o propósito dele e o nome do Senhor seja glorificado. Poupe os inocentes, tenha misericórdia de tantas pessoas sendo afetadas pela guerra. Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças pela sua fidelidade, pelo seu amor leal, pela justiça do Senhor que vai junto com a sua graça e com a sua misericórdia. Te louvamos pela sua preciosa palavra que nos permite te conhecer e prosseguir em te conhecer. Muito obrigada. E assim como te damos graças por todas as suas bênçãos, também trazemos diante do Senhor cada necessidade, cada motivo de oração, nomes, causas que são lembradas diante do Senhor agora. Nós pedimos, Pai, por favor, contemple e manifeste na tua sabedoria e na sua soberania o teu poder para operar, Pai, na vida e na família de cada pessoa que ora conosco, de acordo com cada necessidade. Sim, nós Senhor. oramos entregando nossos casamentos, nossos filhos sob os teus cuidados, colocamos diante do Senhor a agenda que o Senhor tem para nós ainda nessa semana, cada relacionamento que o Senhor nos tem dado, cada recurso que o Senhor tem colocado sob os nossos cuidados. Nós te pedimos sabedoria e graça para representarmos bem o Senhor. Amém, como bons Senhor. mordomos, Sim, meu Pai. como quem administra bem os dons e talentos que temos recebido do Senhor. Sim. Oramos pelo futuro da nossa família, para que o Senhor nos ajude hoje a plantarmos sementes que vão resultar no nosso futuro em bênçãos grandes para a nossa família e, sobretudo, em glória e honra para o Teu nome, Pai. Assim Pedimos que o seja, Senhor meu nos Pai. ajude a discernirmos a cada um de nós o chamado do Senhor para as nossas vidas, como Amós, que era um fazendeiro, mas em determinado momento da sua vida foi enviado para profetizar, e o Senhor estava com Amós, se revelando a ele, nos dizem que ele tinha o privilégio de conhecer e também nos dizem que ele tinha o desgosto de ser perseguido e de ser maltratado pelos líderes do seu povo, simplesmente por estar em uma posição de obediência ao Senhor que não era compreendida por outras pessoas. Pedimos, Pai, a Tua misericórdia e a Tua graça. Oramos também pela nossa nação. Eu e a Rafa oramos pela nação do Brasil. Sim, oramos Pai. pela nação dos Estados Unidos, onde nós moramos atualmente. Amém, Senhor. Oramos Em pela nome de nação de Jesus. Israel e todo Sim, o Oriente Pai. Médio, com as nações vizinhas, aqueles que vivem na região de Gaza, no Líbano e em toda a região do Oriente Médio. Oramos por paz, que o Senhor proteja, Pai, aqueles inocentes, crianças e pessoas que não têm nada a ver com esse conflito, e pedimos que haja paz em Jerusalém, como a Tua Sim, palavra Pai, nos em nome instrui a de orar, Jesus. que haja paz em Israel e que Israel possa de fato ser uma bênção para todas as nações ao redor,
para todas as famílias do mundo. Nós oramos para que o Senhor poupe o seu povo, assim como Amós pediu. Tenha misericórdia, meu Pai, e envia a tua graça e o teu sustento. Nós oramos entregando nossa família, nosso futuro, tudo que toma o nosso nome sob os teus cuidados, e oramos com fé e com ações de graças. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe muito o seu dia, sua família. Sim, assim seja. Vamos continuar juntos. Agora falta só mais dois. Sim. Amós são 9 capítulos. Nós vamos ler então entre amanhã e quinta. E planejamos na sexta-feira encerrar essa semana com a leitura de Obadias, que foi um profeta que escreveu apenas um capítulo, um pequeno trecho das Escrituras, mas nós também queremos compartilhar com vocês. E te convidamos a meditar conosco a cada dia. Nós estamos digerindo aos pouquinhos esse chamado Antigo Testamento, que na verdade tem tanta revelação do coração de Deus e do seu cuidado para com o seu povo. E assim também oramos diariamente pelas nossas famílias. Sim. Deus os abençoe, nós amamos muito vocês. Um abração e até